Anteriormente. Agora, indo para a parte mais científica, os cientistas analisaram qual era a probabilidade realmente de formar uma cadeia de aminoácidos capaz de formar uma proteína que poderia ser o tijolo constitutivo das células. Os cientistas calcularam essa probabilidade. Aí eles falaram, olha, as proteínas que formam as células dos seres viventes são desse tipo. Elas são compostas por determinados aminoácidos que precisam compor uma determinada cadeia. Qual é a chance de formar essa cadeia na sequência correta? Aí os cientistas calcularam qual era a chance de formar essa cadeia correta. E aí? Não dá pra exprimir em números. Porra de estatística é essa que não dá pra expressar ainda? Causada do caralho, velho. Não dá pra exprimir em números. De tão pequena que é essa chance de formar uma cadeia de aminoácidos. Os cientistas calcularam. Calcularam o quê? Quanto? Calcularam que não dá pra calcular. Ah, mano, tomar no cu nessa porra, velho. E se você acha que com essa probabilidade sem números não pode piorar, veja o que virá a seguir. Aí os cientistas calcularam essa probabilidade e a única forma de expressar é com uma analogia. A gente tenta escapar das analogias, mas elas sempre voltam para nos perseguir. Agora é complicado, né? É coisa da vida mesmo. Seria só para as pessoas tentarem entender o tamanho desse número, né? Seria uma parábola mesmo. Isso aí são pessoas que não entendem do assunto. Vê um documentário, isso aí que ele falou da probabilidade estatística, é de um documentário criacionista. Ele nunca estudou isso, ele só viu no documentário e tá reproduzindo. E o pior é que isso é verdade. Essa analogia do Cogos foi tirada de um documentário criacionista totalmente tendencioso. Mas agora, mostraram o único artigo científico, aí fica complicado. Nossa, aí você me quebra. E aí eles fazem essas contas loucas na cabeça deles pra enganar crente que não tem uma mínima noção de como que é o processo de formação celular. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Mas eu sei que você está doido pra ver essa analogia, então vamos lá. Eles disseram o seguinte, imagina o universo observável, 90 bilhões de anos-luz de diâmetro, certo? Uma nave espacial voando na velocidade da luz demoraria 90 bilhões de anos para cruzar. Imagina um carro, imagina um homem correndo. Porque sempre tem que ter um carro nessas analogias, aí eu não tanco nada. Qual vai ser o estrago no carro? A 3 centímetros por ano. Agora imagina uma ameba se rastejando. Uma ameba demoraria não sei quantos friquinhões de anos. Agora imagina que essa ameba, durante essa viagem, ela leva um átomo. Aí ela vai até a ponta do universo, volta, pega outro átomo. Aí ela leva outro átomo até a outra ponta do universo, volta. A hora que ela transportar todos os átomos do universo 50 milhões de vezes, é o período de tempo que seria necessário para, aleatoriamente, você formar uma cadeia de aminoácidos dessa. Por enquanto deu de Cogos, vamos ver o que o Antônio Miranda tem a falar sobre isso. Você vai ver que a formação da membrana celular, que a nossa membrana é lipídio, tá? Lipídio é basicamente gordura, tá, galera? Você repara que ela é hidrofóbica. Tem que ter a membrana externa e a membrana interna. E isso a gente vê se formar naturalmente com algo que se chama ácido graxo. Eu até ampliei aqui a imagem, tá vendo aqui, ó? Então a célulazinha de gordura, ela forma essa membrana vesicular e conforme ela chega próximo, por exemplo, de uma fumarola, ela vai expandir e aí ela vai abrir uma coisa chamada poros. Nesses poros entram os monômeros e os monômeros lá dentro vão se ligar formando a cadeia polimérica. Eu sabo demais. Existe aqui o geyser, onde você tem muitos minerais. Você imagina a Terra Antiga, pra gente hoje, a Terra Antiga seria um pesadelo. Seria um ambiente extremo. Mas para os organismos protocelulares, aquilo ali era o paraíso. Aquele lugar cheio de vidro vulcânico, energia da Terra, impactos de asteroides, aquilo ali era um paraíso para esses micro-organismos. Era um caldeirão. Eu tô até quase que gozando aqui. E dentro desse caldeirão, você tinha um espaço para isso aqui, ó. Os monômeros entrarem dentro dessas vesículas e formarem cadeias poliméricas lá dentro. E aí, cara, acontece uma coisa sensacional, que é a fita, como pode ser, né? A fita de RNA e também a fita do DNA. Olha só que legal. Parece até um joguinho de letrinha, né? O Antônio se deu o trabalho de trazer um negócio didático e coloridinho até para o Cogos entender. Receba a inteligência. Se vocês repararem, isso aí que o Cogos falou que é impossível, que não tem como, é estatisticamente possível, na verdade não é. Porque essas ligações só podem ocorrer em pares. Pô, não sabia.
Então, por exemplo, aqui, ó, você tem a timina, que só pode se ligar com a adenina. Você tem a guanina, que só pode se ligar com a citocina. E aí aqui, ó, tá vendo? Repara só que a sequência é sempre a mesma. Tá bem didático aqui, eu fiz um quebra-cabeçazinho aqui pra ilustrar. Se não entendeu, vai se fuder. Ó, timina, adenina. Guanina, citocina. Timina, adenina. Aqui, ó, timina, adenina. Sempre guanina, citocina, guanina, citocina. Então é sempre essa sequência, não tem como ter outra. E o universo não tem esse tempo de existência. Segundo as teorias mais aceitas, ele tem entre 12 e 14 bilhões de anos. Não daria tempo. Só que tudo isso é para formar uma cadeia de aminoácidos. Uma proteína requer muito mais que isso. Tá sabendo legal. Uma organela requer muitas proteínas. E uma célula requer várias organelas. E para formar uma célula de uma bactéria, você teria que ter tudo isso acontecendo no mesmo centímetro cúbico. Não adianta formar uma cadeia no Oceano Pacífico e outra no Oceano Atlântico. Então você teria que ter várias coincidências absurdas dessas acontecendo no mesmo espaço. Impossível. Olha, vai pro seu lugar. É estatisticamente impossível a vida ter se formado aleatoriamente, por acaso. Necessariamente houve a intervenção intencional de uma inteligência ordenadora. É uma fé irracional. Então, isso é um processo que pra você isso aqui é impossível? Pelo que foi explicado aqui, isso aqui é impossível? É uma repetição de algo que só pode ocorrer dentro da mesma sequência. Olha, o que é pra falar? Então isso não é impossível, tá? Então, o que é impossível? Você ter uma célula complexa de hoje se formando. Mas o Luca, o último ancestral comum nosso, o Luca, ele vem de uma protocélula. Entendeu? Ele não é uma célula moderna, é isso que eles confundem. Entendeu? Entendi. Aí eu queria saber um artigo que fale que uma protocélula se formar é impossível, porque eu tenho um aqui, ó. Protocell RNA Self-Replication. Ao contrário do Corvus, que ficou 15 minutos soltando um monte de informação tirada de sei lá onde, o Antônio Miranda, além de explicar as distorções, ainda trouxe os artigos para deixar essa refutação ainda mais bonita. Olha o tanto que isso é lindo. Ele explicando justamente esse processo que eu acabei de mostrar para vocês. A membrana celular, os monômeros formando cadeias poliméricas. Pega essa peça aí, viu? E não acabou ainda não. A gente tem esse outro artigo aqui, ó, que fala da evolução e transição de um RNA. RNA não tem aquela dupla hélice, tá? É uma hélice só. Olha aqui, ó. E aqui tá falando da do processo evolutivo de forma darwiniana. O que esse artigo mostrou? Eles pegaram um RNA base simples, colocaram um pouquinho de nutriente nesse RNA base e colocaram para ver o que acontecia, né? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, eles botaram aqui o RNA base e aqui eles foram acrescentando, né, o nutriente. Nossa. Conforme eles foram acrescentando nutriente, o que eles repararam? Que houve um clado, ou seja, uma divisão de mais de 5 diferentes grupos até o dia que eles prosseguiram a pesquisa, tá? Caracas. E não prosseguiram para sempre, né? Prosseguiram e formou aqui, ó, 5 grupos. E grupos que se predavam entre si. E eles iam adquirindo características novas, mais complexidade, nichos específicos, tinha alguns que ficavam específicos para predar um tipo, outro de outro. Então eles iam vendo essa evolução no estilo darwiniano desse RNA base, segundo esse artigo. Impossível. Então assim, sobre essas questões de formação de célula, eu acho que já está mais do que refutado. Tem outra aqui, ó. O quê? Sobre como que se deu a química da origem da vida, tá? Impossível. Aqui, ó, você também tem sobre a formação das enzimas do RNA, etc, etc. São vários artigos. Agora deu cara aí mesmo, viu? Que cada um pode pesquisar e verificar por conta própria. É estatisticamente impossível a vida ter se formado aleatoriamente, por acaso. E eu queria saber os artigos do Cogos que falam, né, do ovo de galinha, da alma, do Deus criando do nada, né? Necessariamente houve a intervenção intencional de uma inteligência ordenadora. Menino, você vai ver que... E se vocês pensaram que não teria mais analogias, vocês estavam enganados. Pô, cara, de novo, cara! É a mesma coisa que você está andando no meio da floresta e encontrar um... Me dá um aparelho complexo aqui, um iPhone, alguma coisa assim. Furadeira. Tô andando no meio do mato e encontrei isso aqui. Falei, nossa, olha só que interessante essa formação de minérios e metais aqui. Isso aqui deve ter levado trilhões de anos pra se formar, né? Oh, caralho.
Alguém pensaria isso? Não, claro que não. Pelo amor de Deus, se um astronauta estivesse andando numa floresta alienígena, num outro planeta, e encontrasse um negócio desse, o que o astronauta ia falar? Até 5 horas que você for gozar, segura as bolas do saco. Bom, existe uma civilização alienígena que passou por aqui. Existem engenheiros alienígenas que fabricaram isso aqui. Ninguém ia achar que isso aqui veio do nada. Puta que pariu. Ele fala que veio do nada a vida, né? Só quem fala que veio do nada é o crente, né? Que Deus criou do nada ex nihilo. Eu quero saber quem é que fala que as coisas vêm do nada. A gente tem na física, na ciência, o princípio da conservação de energia. Vocês já ouviram falar aquela famosa frase, né? Na natureza nada se cria, Tudo nada se transforma. perde, tudo se transforma. Agora, se o universo, ele obedece leis que são muito mais finamente ajustadas do que qualquer coisa que o homem possa imaginar, depois eu vou falar do ajuste fino. Ajuste fino que só existe vida na Terra e que 99% das espécies estão extintas. Se o universo comporta coisas com a complexidade de um cérebro humano, se o homem experiencia na sua vida pensamentos complexos, sentimentos complexos, autorreflexão, Eu com 12 anos de idade eu organizei o primeiro campeonato de punheta no sertão da Paraíba. como é que alguém pode achar que isso veio do nada? Como é que alguém pode achar que não tem uma inteligência ordenadora por trás disso? Além de ser estatisticamente absurdo, requeria muita fé. Seria necessário muita fé para ter uma posição ateísta e materialista dessa. Né? Ele falou sobre a questão de você ter uma complexidade, uma inteligência criadora obrigatoriamente, né? Aí você entra em um problema filosófico, já que ele se diz professor de filosofia, ele vai entender no problema que ele vai entrar agora, ó. Puta que pariu. Se tudo que é complexo tem que ter um criador mais complexo que o criou, logo Deus seria o ser mais complexo de todos. Por exemplo, a inteligência de Deus seria maior que a sua? Seria, Roberto? Sim. Seria maior que a sua, Rodrigo? Com certeza. Então a mente de Deus é mais complexa que a sua? Com certeza. Tanto que dizem que a gente não pode entender o pensamento de Deus, a mente de Deus. Sim. Logo, quem criou Deus? Já que se Deus ele é complexo, teria que ter um ser mais complexo para o criar. Então é um problema, você entra aí num paradoxo. Complicou. Um outro ponto, que aí eu tô jogando muitos assuntos aqui na minha mesma fala, mas só pra já deixar jogado na mesa, depois nós podemos detalhar um pouco mais. Cada um deles. É o problema da evolução. A evolução não faz o menor sentido, a evolução darwinista. Mas que porra é essa? Tanto é que não podemos falar numa teoria da evolução. Não existe teoria da evolução, existe hipótese da evolução. O quê? A teoria, ela teria que ser muito mais estudada e fundamentada em evidências do que a evolução. E a evolução não tem evidências, mesmo porque o homem não tem a capacidade de verificar a evolução por causa das escalas de tempo geológico envolvidas. Como? Não tem como aplicar o método científico nessa escala. O homem teria que ter uma passagem pela Terra que é muito maior do que ele tem, para poder verificar cientificamente a evolução. Puta que pariu, bicho. É a mesma merda que todo criacionista fala, igual quando Eberlin diz que não tem vídeo de dinossauro comendo, mas Leviatã que cospe fogo. Aí isso é verdade. Ninguém viu um dinossauro comendo. Ninguém tem vídeo de dinossauro comendo. Ninguém sabe, ninguém tem foto. E esse Leviatã cuspia fogo, gente. Tanto é que não podemos falar numa teoria da evolução. Não existe teoria da evolução, existe hipótese da evolução. Ah, ele falou que não existe teoria da evolução e sim hipótese da evolução. Cara, tu não foi pra escola, filho? Dentro da teoria da evolução, da teoria sintética da evolução, tem inclusive a própria lei de Mendel. O que é teoria na ciência? Teoria é como se fosse um arcabouço, né? Onde você vai ter ali leis, axiomas, corolários, você vai ter um monte de coisa que vai sustentar aquela teoria. Exatamente. Então, a teoria, a hipótese, depois que ela passa pelo teste de falsabilidade e ela se sustenta, você ganha ali com novos arcabouços, como no caso da junção da teoria darwinista, da genética mendeliana, você cria todo um arcabouço, fora outras coisas, você vai ter ali estudos da morfologia dos seres, achados fósseis, testes de DNA comparativo entre outras espécies, outros animais, que vão mostrar pra gente que de fato nós temos um ancestral comum. E a fé na evolução é uma fé irracional. Agora, nós verificamos o contrário. Caralho! Nós verificamos que as mudanças que existem, por exemplo, lá nos tentilhões, elas são acidentais, mínimas. Deu a porra, fudeu foi tudo. Nunca houve a verificação de uma nova espécie se formando. O que indica que o livro de Gênesis está certo. Deus criou as espécies em 7 dias. Você pode encarar esses 7 dias como 7 períodos, porque não tinha a rotação da Terra atual? O quê? Eu já encaro literalmente, mas isso não é relevante para o debate.
O debate é que o grande ponto é que existe uma inteligência ordenadora que criou as espécies. Ah, vai tomar no cu. E por que a evolução não faz o menor sentido? Porque existe um problema chamado complexidade irredutível. Outra vez? E se preparem que tem mais analogia. Então, vamos supor que você precisa, para montar um robô de fábrica, você precisa dispor certas peças dentro de um arranjo para poder formar um robô de fábrica. É essa peça aqui que você queria? Aí você programa esse robô de fábrica para montar outros robôs. Então ele é um robozinho lá que ajuda a montar outros robozinhos, certo? Nada a ver. Só que essas partes que compõem o robozinho, elas deveriam ter sido montadas ali por alguém que não é um robô. Por alguém que está acima do robô. Um homem, um engenheiro que projetou o robô. Aí você fala, não, mas existem robôs que são projetados e montados por um robô que opera com inteligência artificial. Inteligência artificial. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Aí você fala, tudo bem, mas se os robôs são montados por um outro robô, quem montou o primeiro robô? Cavalo! Isso é uma piada bem gostosa. Em algum momento, aquelas peças que formam o robô estavam soltas. E as peças soltas do robô sozinhas não poderiam elas mesmas formar um robô. Alguém teve que montar um robô e demonstrar outros robôs. Eu quero, eu posso. Então, eu entendo que quando o leão encontra a leoa, eles conseguem gerar leõezinhos, beleza? É coisa da vida mesmo. Só que as partes complexas que formam um leão ou uma leoa não poderiam ser montadas por uma ameba ou por átomos ou por aminoácidos. Como você não entende porra nenhuma? Alguém montou aquela leoa ali, que foi o projetista de tudo. 190 de QI. Assim como um engenheiro tem que montar um robô antes que esse robô fabrique outros robôs. Por isso que as criaturas não conseguem criar. As criaturas são geradoras. Meu Deus do céu. Um pai, ele gera um filho com a mulher. Ele não criou a partir do nada. Ele criou a partir de um substrato que já estava montado por Deus, já estava projetado por Deus. Se você for gozar, segura as bolas do saco. Então vocês entendem? Tem aqui um dilema lógico que só tem saída quando se admite o criacionismo. E no próximo vídeo? Na próxima rodada, eu vou querer trabalhar com vocês sobre essa questão se nós podemos ser criados separados. Por exemplo, essas histórias de homem-barro e mulher costela, né? O homem-barro, na história da Bíblia, é assim. O homem-barro, ele foi tentar achar entre os animais uma ajudadora e parece que ele não achou, né? Aí, Deus ficou com pena e falou, agora eu vou criar uma parceira, já que ele não achou entre os animais uma ajudadora. Adão, tenho uma notícia pra te dar. Fala, Deus. Eu vou colocar uma mulher aqui no paraíso. Começou a lacração. Então tem essa questão aí, né? Eu queria saber como que a planta não congelou, sem sol, sem estrela, como é que ela fazia fotossíntese, se Deus era um vagalume iluminando aí as plantas, e se aquela música daquela cantora sertaneja, né? Que ela fala, eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. A Cleide sem calcinha. Vai tomar o cu, vá pra puta que eu pariu. O Scooby-Doo vai tomar o cu, o Scooby-Doo. O Scooby, você é fácil no cu.